Hoje é o 6º dia da nossa jornada. E talvez você tenha chegado até aqui com uma pergunta que ecoa em silêncio dentro de você. Quem sou eu agora? Depois de tudo o que aconteceu, depois de tantas culpas acumuladas, depois de tanto se responsabilizar pelo que deu errado, você simplesmente se perdeu de si mesma. Não sabe mais do que gosta, não lembra mais do que sonhava, não reconhece mais a mulher que você vê no espelho. É como se as dores tivessem apagado pedaços da sua identidade. Como se, ao tentar sobreviver, você tivesse se despido da sua essência. Você passou tanto tempo tentando consertar o que não era sua responsabilidade, tentando manter de pé algo que já estava ruindo, que esqueceu de se cuidar, de se olhar, de se nutrir. Você se culpou tanto, que se esqueceu de quem era. E isso, para muitas mulheres, é o ponto mais doloroso de um processo de rompimento. Perceber que, no fim, a maior perda não foi o outro. Foi ela mesma. Você se tornou uma estranha para si própria. Perdeu o contato com seus gostos, seus limites, seus sonhos. Passou tanto tempo tentando se adaptar às expectativas alheias que esqueceu quais eram as suas próprias. Talvez você tenha passado meses, ou até anos, moldando sua personalidade para agradar, abafando sua voz para não incomodar, diminuindo seus sonhos para caber no espaço que lhe ofereceram. E agora, sem aquela pessoa, você se vê diante de um vazio assustador. Você não sabe mais quem é sem a aprovação do outro. Você se acostumou a se definir através dos olhos de quem te olhava. E quando esses olhos se foram, você ficou sem referência. Mas sabe qual é a verdade que o inimigo não quer que você descubra? Você não se perdeu. Você se escondeu. Todas as partes de você que pareciam ter desaparecido ainda estão lá, apenas adormecidas, aguardando o momento certo para ressurgir. Deus não precisa te criar de novo. Ele só precisa te despertar. Mas Deus hoje te chama de volta para si. Ele te chama de volta para o centro. Ele te chama de volta para a identidade que Ele mesmo escreveu antes de qualquer decepção, antes de qualquer abandono, antes de qualquer rótulo colocado por terceiros ou por você mesma. Você é filha, e isso é inegociável. Você é amada. Isso é imutável. Você é desejada por Deus. Isso é eterno. A dor não tem poder de redefinir quem você é. O que te feriu não tem autoridade sobre o seu valor. O que você perdeu não anula o que ainda está por vir. Sim, talvez você tenha errado. Talvez tenha se calado quando deveria ter falado. Talvez tenha se doado demais para quem não te valorizava. Mas nada disso te tira a dignidade de ser restaurada. Você precisa reaprender a se olhar com os olhos do céu. Sabe por que é tão difícil reconstruir a identidade? Porque você tem medo de descobrir que, no fundo, sempre foi suficiente. Tem medo de perceber que o problema nunca foi com você. Você tem medo de se perdoar por ter se perdido. Mas hoje, Deus quer te dar coragem para se reencontrar. Para redescobrir a mulher que Ele criou antes de qualquer ferida tentar redefini-la. Você não precisa ser perfeita para ser valiosa. Não precisa ter todas as respostas para ser sábia. Não precisa agradar todo mundo para ser digna de amor. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar do que ele pensa sobre você. Não o que seu ex disse. Não o que sua mente repete. Não o que a comparação nas redes sociais tenta sugerir. Mas o que está escrito na palavra. Você é obra-prima. Você é templo. Você é escolhida. Você é separada. E quando Deus te vê, Ele não enxerga os erros. Ele vê o sangue do Filho sobre você. Ele vê redenção. Ele vê promessa. Ele vê futuro. Você não precisa continuar vivendo como alguém sem nome, sem cor, sem gosto pela vida. Deus quer te rebatizar com identidade. Hoje, Ele te chama pelo nome e diz: volta. Volta a sonhar. Volta a sorrir. Volta a acreditar. Volta a ser. Porque você é, mesmo depois da culpa, mesmo depois das falhas, mesmo depois do abandono. Você ainda é. E nada, absolutamente nada, pode apagar o que Deus já determinou sobre você. A mulher que você era antes da dor não morreu. Ela apenas se refugiou em um lugar seguro dentro de você, esperando o momento certo para voltar a brilhar. E esse momento é agora. Não tenha pressa com esse processo. A identidade não se reconstrói da noite para o dia. É como uma planta que volta a florescer. Precisa de tempo, cuidado e paciência.
Alguns dias você vai se sentir mais conectada consigo mesma. Outros dias, vai parecer que voltou ao início. Isso é normal, é parte do crescimento. O importante é não desistir de si mesma. Não desistir da mulher que Deus sonhou quando te criou. Você vale cada esforço de reconstrução. Talvez hoje você comece pequeno. Talvez seja apenas ouvir uma música que costumava amar, ou usar uma cor que te fazia feliz, ou permitir-se sonhar, mesmo que por alguns minutos. Cada pequeno ato de reconexão é uma vitória. Cada momento em que você escolhe se honrar ao invés de se diminuir é um passo na direção certa. Deus se alegra com cada movimento seu em direção à cura. Ele celebra cada vez que você escolhe se lembrar de quem realmente é. Hoje o desafio será de reconexão. Separe um tempo só seu. Vá para um lugar onde se sinta segura e em paz. Pode ser seu quarto, pode ser um parque, pode ser até no chuveiro. O lugar é simbólico. O importante é a intenção. Pegue um caderno ou bloco de notas e escreva: quem eu era antes da dor. O que eu gostava de fazer, o que me fazia rir, o que eu acreditava sobre mim, quais sonhos eu deixei para trás. Depois de escrever, ore com essas palavras: Senhor, eu me culpei tanto que esqueci quem eu era. Me lembra, me reconstrói, me ensina a olhar para mim com tua verdade. Me mostra quem eu sou aos teus olhos. Eu quero voltar a ser. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. Hoje a reconstrução começou com identidade. Amanhã nos veremos novamente. Continue firme. Cristo é contigo.